Tudo pronto para começar a discutir a Lei Orgânica da Cultura. Vamos ver quais são as demandas da sociedade. Eu acho que o ponto fundamental nesse momento é a gente conseguir acertar a redação de vários textos da LOC que não estão como deveriam estar em benefício da comunidade cultural, né? Então, essa nossa demanda, nossa luta das últimas semanas tem sido exatamente para não só incluir aquilo que não está contemplado no texto, mas também melhorar a redação daquilo que está contemplado, mas cuja redação dúbia faz com que a gente não tenha segurança em relação ao mantimento das nossas conquistas no DF até o momento. Certo. Dedé, quais seriam as tuas principais demandas para hoje? Esclarecer o seguinte, que a comunidade artística nunca foi e não é oponente a qualquer governo. O que a comunidade artística quer é somar com o Estado para que a política possa ser realizada e sair desse clima de oposição. Nós somos artistas e queremos que o governo abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para que a comunidade artística possa, enfim, prestar a sua contribuição. Nós queremos contribuir com esse e qualquer outro governo no que diz respeito à questão da política pública para a área da cultura. Só isso. Mas para isso precisamos que sejam políticas de Estado Claro, e não de governo. Política, claro, esclarecer essa história, tirar da cabeça dessas pessoas, dos gestores, que nós somos oponentes. Não somos oponentes, não. Nós temos oposição a esse conservadorismo idiota de gente que pensa que o Estado lhe pertence e o Estado pertence à sociedade. Cara, que as conquistas sejam garantidas, que a gente avance cada vez mais, que o diálogo seja ampliado. Tá? E que tudo que a gente está querendo coadune também com o que a casa, os homens da casa querem também, que a gente sabe que já tem emendas aí a mais, tá? Mas o gostoso é que o diálogo foi aberto, a gente avançou bastante, se dissipou muitas coisas, tá? Em relação à comunidade artística consecuente, e a coisa está indo tranquilamente, pelo menos essa é a minha leitura. Eu espero que o que eu vim falar aqui com essa galera, eu espero que essa lei seja aprovada ainda esse ano. E eu vou dizer por quê. Porque essa lei ela não pode ficar patinando no ano que vem aqui e se deixar para ser regulamentada no outro ano, com o governo conservador que nos espera. Entendeu? Porque com certeza Brasília vai ter um governo que ninguém sabe o que vai acontecer. E a gente não pode deixar essa lei ser regulamentada agora. Ainda há custo de uma redação ruim? Eu não acho que existe uma redação Está satisfeita com? Eu estou satisfeita com a redação, mais que eu estou satisfeita com a redação, eu estou satisfeita com o encaminhamento de como vem sendo feita as correções dessa redação. Que a Secretaria de Cultura tem tido um diálogo bem aberto em acatar todas as demandas da classe artística, quase todas, e que isso tem sido incluído. Mas mesmo assim, existe uma quantidade gigantesca de emendas que estão surgindo. Então o que a gente tem que ter cuidado é com o que vai vir e o que pode vir desvirtuar. Então a gente precisa agora estar atento, vigilante, mas essa história tem que acontecer agora. E isso exige um esforço de vigilância de todos nós. As principais demandas para hoje é para os conselhos regionais de cultura, que eu represento, né, e tenho autonomia para falar. A intenção é que os conselhos regionais de cultura sejam órgãos deliberativos, normativos, de consulta popular, que façam parte da definição das estratégias de cultura, de investimento, de emendas nas regiões administrativas, e hoje a lei não apresenta essa opção e essa oportunidade para esses membros que foram eleitos. Ao contrário dos gerentes de cultura que são indicados, que são os representantes da cultura nas regiões administrativas, os conselhos são eleitos, porém eles são simplesmente consultados. Né? Normalmente consultivos. E o que a gente quer é que os conselhos de cultura tenham força de política pública, de implantação, de definição de política pública, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Os colegiados, eles têm importância tanto quanto os conselhos regionais de cultura. Os conselhos, eles têm a função de coletar informações primárias da comunidade. A partir disso, é preciso que os colegiados setoriais de cultura recebam essas informações, trabalhem essas informações de acordo com cada segmento cultural e aí sim passar para as instâncias superiores. Espero um bom debate, né? Espero que a comunidade seja ouvida, né? É uma audiência pública, espero que
e que a comunidade cultural falar aqui hoje que seja ouvida, que nós somos os mais interessados nessa lei orgânica da cultura, né? Então é importante que a gente seja ouvido nos pontos que a gente colocar, que a lei orgânica ela está vindo revogando várias conquistas antigas, né? Que a gente debateu muito em várias conferências e muitos anos de construção. Então é importante a gente debater de forma consciente e a gente poder manter algumas conquistas, se possível, né? Acho que o debate de hoje é nessa linha, a gente conseguir manter algumas conquistas que são importantes para as comunidades. Eu sou conselheira de cultura na Santa Maria, né, e vim aqui tentar acrescentar a lei orgânica. Queria destacar aqui a importância da cultura, né, no Distrito Federal. É muito importante que a cultura seja acrescentada cada vez mais, porque é ela que nos fez evoluir, né, o que somos hoje, a humanidade que temos hoje. E dizer que eu acho que todos aqui deveriam ser contra a PEC 55 e todos contra a MP a nova 746. Porque eu acho que são retrocessos, né? Eu acho que é bem claro, redução de recursos e etc. Mas para não se alongar, adentrar na LOC. Eu vi aqui que no artigo 4 da lei do FAC, dentro da lei orgânica, existem vários segmentos que são identificados aqui para que haja o fortalecimento, né, desses segmentos dentro da lei. Eu acho que deveria ser acrescentado o segmento de arte urbana, porque como eu sou do movimento hip hop, eu acredito que é um movimento que retira muitas pessoas da vulnerabilidade, que hoje em dia retira muitas pessoas, né, da criminalidade, muito jovens. Então eu acho que a arte urbana deve ser mais fortalecida e é uma cultura nova, né, entre aspas, né? É nova para a galera do poder, mas para a gente que é da periferia já é uma coisa mais antiga. A minha sensação é que está atrasada essa LOC, porque eu vi a primeira versão em 2013, nós estamos em 2016, entramos em 2017, então estou aqui para defender de que tem que ser aprovado. Como falou o companheiro que estava aqui, antes da PEC que vai vir aí 55, que venha para tirar direito, nós estamos discutindo uma lei para ampliar direito, para fortalecer, simplificar e facilitar, sobretudo a execução do FAC. Tem um monte de gente que executa 40%? Não, tem que facilitar para o ano que vem chegar a 80%, 90%. Então, acho que tem que ser logo, aprovar para o ano que vem já ampliar essa execução do FAC. Então, venho defender isso. E, por último, a gente discutiu muito no fórum, aí eu falo agora como teólogo, homem de fé, que apesar de ser teólogo, é difícil aceitar que a palavra sacrossanto, ela entrou onde entrou. Não dá para igualar indígena, negro, sacrossanto não tem jeito, não cabe, sacrossanto vai historicamente excluído. Não, 2 anos, um mandato de 2 anos sendo prorrogado por mais um, né? E podendo ser prorrogado, porque aí a gente garante uma rotatividade dentro do próprio governo, dentro do mandato governamental ali de cabeças, e a gente tem mais fomento à cultura, é isso. E a participação paritária também de membros da comunidade no julgamento de projetos culturais locais, né, para que a gente tenha uma maior autenticidade dos projetos que serão realizados. E a questão da distribuição do FAC, que eu vi que é uma questão interessante, essa questão da regionalização, só acredito que deveria ser liberado um percentual maior às regiões, porque o plano piloto ainda ficou com uma concentração muito grande, ou seja, o setorial ali ficou com uma concentração muito grande, e a demanda que a gente pode ver nos indicadores que vocês disponibilizaram é de que as regionais tiveram uma questão maciça em relação a isso. E a questão dos colegiados também tem uma grande importância que eu acho que merece um destaque para que as políticas possam ser aperfeiçoadas. A Secretaria de Cultura, eu reconheço os avanços e gostaria de reivindicar a atenção para a questão dos colegiados, aproveitar a oportunidade, parabenizar o pessoal de Samambaia pelas conquistas que têm se dado exatamente por conta da questão da permanência, da insistência na questão do debate.
com relação à questão dos recursos, da descentralização dos recursos para a cidade satélite, uma coisa que tarda, porém chega ainda em bom momento e deve ser aprimorado. Faço parte de um grupo que debateu dentro do fórum para que a lei não fosse aprovada a toque de caixa, e eu gostaria de manter essa posição de que as pessoas poderiam ter mais tempo e que a política do governo não tratasse apenas da questão orçamentária, quando trata da questão da cultura, porque nós deveríamos abrir um debate maior, que aliás tem sido indicativo no lançamento do último edital agora, foi muito falado sobre isso, só que é uma coisa ainda muito discursiva. Na prática, os setores intergovernamentais ainda não conseguiu adotar. Eu acho assim que esse esforço de termos uma lei orgânica é um esforço interessante, porém eu acho assim que ele tem sido feito de uma forma assim bem intempestiva. Enviar uma lei para a Câmara Legislativa no final do ano, eu acho assim muito ruim. Uma coisa que eu acredito que é importante é o fortalecimento da sociedade organizada. Tanto Estado como sociedade precisa trabalhar em conjunto, porque o Estado, como sozinho, não consegue chegar na ponta. Tá, sou conselheira transgênero, como a amiga falou, sou transexual mesmo, e vim debater a questão da religião, né, no Conselho de Cultura, porque assim, o nosso Conselho de Cultura do Itapuã tem 4 representantes evangélicos, né, e assim, uma das pessoas votada para ser a presidente do Conselho é evangélica, e ela não está aqui para representar o Conselho, está uma pessoa da diversidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar a fala de Júlio, que a gente realmente precisa, tem urgência nessa lei, apesar dos problemas que o Cleide levanta, que eu também acredito, vejo eles como um problema, mas nós temos uma PEC e mais, haverá mudanças na Comissão de Saúde, Cultura e Educação em breve, né? Então nós ficaremos também à mercê de outros deputados que a gente ainda não conhece, não sabe que tipo de visão que eles têm sobre o tema. Mas algumas questões, elas têm que ser resolvidas de forma urgente. Algumas questões, elas não podem realmente ficar com uma regulamentação posterior. E uma delas, vou falar do FAC, porque o FAC é o que nos atende mais na cidade, sabe, Guilherme? Por isso que às vezes a gente bate muito FAC. Pô, esse povo só fala do FAC, mas é que chega lá, porque é ali que não chega pra gente. A gente, no Gama, por exemplo, pelo menos a gente nem discute líquido, ela não chega pra gente. Ela não tem mecanismos de maior democratização. Estamos com uma PEC do fim do mundo para ser aprovada dia 13 e vai ser, infelizmente. Então, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, de forma alguma. A gente não podemos parar para discutir. Temos que discutir, temos que colocar emendas, temos que questionar enquanto ela caminha. E nós precisamos, nesse momento, de celeridade. Não é o momento da gente ficar redescobrindo a roda e questionando, remoendo e de criarmos facções. Eu acredito que é um momento de união. A nossa expectativa é que se aprove esse ano. É importante que ela seja aprovada esse ano. Mas mais importante do que isso, é que a gente consiga aprovar uma lei de qualidade que atenda ao setor cultural do Distrito Federal. Se a gente precisar adiar isso para o ano que vem, que seja, mas o importante é que a gente tenha uma lei de qualidade. Queremos aprovar esse ano, mas o importante é que seja uma lei de qualidade e que seja aprovada no mais curto prazo. Tem uma coisa que preocupa muito todo mundo, que é o recurso do FAC não estar blindado. Isso lhe preocupa também, Abrantes? Preocupa, e a gente tem um entendimento com a Secretaria. O que for necessário fazer em termos de blindar esse recurso, a gente vai fazer e vamos trabalhar isso com emenda. Além da blindagem, da regionalização, que a gente deixe clara essa regionalização, onde existia na lei do FAC que nenhuma RA pode concentrar mais do que 1/3. Então, essa questão da regionalização, a gente também está preocupado com isso. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa.